boa noite, seja bem-vindo a mais um Segunda Segura. E hoje na pauta eu trouxe um tema super importante para a gente continuar falando aqui sobre NR1, sobre saúde mental, né? Sobre todas essas pautas que estão em vigência e ocupando aí muito da nossa timeline. Então, no Segunda Segura de hoje, eu trouxe um tema que é muito especial e que tem suscitado aí uma série de dúvidas, né? Que eu tenho visto no direct, muita gente me perguntando, os meus clientes mesmo falando a respeito desse assunto e ainda com muitas dúvidas. Porque, afinal de contas, a gente está diante de uma grande mudança, né? Norma reguladora número 1 com um novo texto tá aí, sendo obrigatório para todas as empresas, né, privadas ou pública, rural ou urbana, né, órgãos da justiça, Ministério Público, enfim, eu costumo dizer e sempre frisar isso porque é para todo mundo. E o tema justamente que eu trago é como a gente transforma a organização. Então, não dá mais para a gente varrer para baixo do tapete e falar que saúde mental, cultura tóxica, assédio, são questões que a gente coloca embaixo do tapete e simplesmente finge que não existe, né? Afinal de contas, isso é um risco e é um risco psicossocial que a NR1 traz como sendo obrigatório o mapeamento, o gerenciamento e a mitigação desses riscos. E o que eu mais tenho visto é ainda, embora em maio, né, 26 de maio, acaba o prazo para que as empresas possam se adequar, ainda eu percebo muitas empresas em dúvida sobre por onde começar, o que eu devo fazer, que instrumento eu devo utilizar, qual a metodologia, dá para fazer só quantitativa, tenho que fazer quali, como é escutar o colaborador? Como é que se faz isso? Vou fazer só a quanti? E aí, como é que eu faço a adequação do plano de ação? Em meio a isso, gente, a gente vê a internet uma coisa fantástica, né? Eu não sei vocês, mas o que eu tenho recebido de gente vendendo plano de ação com os riscos psicossociais já pronto, quais são as ações por risco, né? Já mapeado ali as ações específicas que a gente deve fazer, já mapeado quais são os riscos possíveis de se encontrar. Tenho visto cada coisa referente a isso, né? Já com instrumento, inventário pronto, já com os riscos psicossociais, enfim, tem uma proliferação de gente vendendo esse tipo de coisa. E eu sempre recomendo, né, para todas as pessoas que vêm conversar comigo se você quer ter problemas no futuro, compre esse tipo de coisa que tá na internet, né? Se você quer ser surpreendido com uma multa, se você quer ter problemas aí no futuro, faça isso, compre, pague aí os seus 200, 300, 400 reais por esse tipo de produto e aguarde que a dor de cabeça vem e vem rápido, né? Por quê, gente? Porque a gente tá falando de risco psicossocial. Os fatores psicossociais, eles fazem parte do trabalho, eu tenho falado isso, né? Todo o trabalho faz parte da psicodinâmica do trabalho, os fatores psicossociais são envolvidos, né? Autonomia, reconhecimento, clima, relacionamentos saudáveis, enfim, isso faz parte. Quando a gente gerencia mal os fatores psicossociais, o que a gente tem? Riscos, e esses riscos podem causar adoecimento. Cada empresa, cada setor, cada filial, se a empresa tem filial, né, vai apresentar determinados riscos ou não, né, dependendo da cultura organizacional. Então, a gente já tem isso pronto, mapeado de quais são os possíveis riscos, gente, é um tiro no pé. Assim como já tem um plano de ação, olha, se o risco for sobrecarga, tem que fazer isso, se o risco... Por que é um tiro no pé? Porque um dos maiores erros, inclusive eu vou falar sobre isso no Segunda Segura da próxima semana, um dos maiores erros que acontece de não conformidade com a NR1 é o alinhamento entre os riscos mapeados versus plano de ação. Esse é um dos erros,
né? Versus o plano de ação apresentado. Uma das coisas que é amplamente olhada, né, pelos auditores é isso, né? A relação entre o risco mapeado versus plano de ação apresentado e acompanhado, né? Tá dando certo, não tá dando certo, enfim. E diante disso, o que fica, né? Por onde eu começo? Né? O que eu faço? Tem gente falando A, tem gente falando B, tem gente falando que dá para usar esse instrumento, aquele instrumento, enfim, para onde eu vou? E justamente pensando nisso que eu resolvi criar um checklist de ações, né? Um checklist do o que você deve fazer. Separei isso em 3 categorias, né? Começando pelo diagnóstico. E o que a empresa precisa fazer dentro desse diagnóstico? Quais são as ações que ela precisa executar dentro do diagnóstico? Quais são as ações que ela precisa executar quando ela está planejando, fazendo o alinhamento do que apareceu no diagnóstico para pensar no seu plano de ação? E como que ela faz esse gerenciamento? Acompanha, cria indicadores, mede esses indicadores, faz efetivamente a mitigação e quando não é possível eliminar os riscos, como que ela deve proceder? Tudo isso alinhado ao que está na norma referente a riscos psicossociais e a relação desses riscos com a parte da ergonomia, que as 2 normas elas fazem, elas precisam ter alinhamento, né? Elas são correlatas e elas precisam ser trabalhadas em conjunto, não é só pegar a NR1 e ler. E aí, gente, preparei aqui um roteiro, né, pra gente justamente falar sobre isso. E a grande questão é como que a gente, diante disso, vai transformar essa exigência com uma série de itens em algo prático, né? Como é que a gente garante que a empresa está em conformidade, está fazendo efetivamente com o que a gente precisa? Através desse checklist, né? Através desse checklist que vai ajudar, vai ser um guia, né? Etapa 1. O que eu tenho que fazer na etapa 1? E esse checklist, não é à toa que ele está dentro, né, do guia prático de adequação à NR1, que eu desenvolvi, que faz parte o e-book que eu tenho falado aqui, que faz parte a aula, né, que eu tenho comentado aqui com vocês já há meses a respeito do guia prático de adequação à NR1, que eu criei, que traz tudo explicado de uma forma prática. Mas vamos pegar aqui um ponto, né? Eu separei aqui do checklist, que é algo que eu acho que é importante da gente falar, para vocês entenderem, assim, né? Que eu acho que é importante, que é a etapa do diagnóstico, né? Separei aqui no roteiro pra gente falar sobre o diagnóstico. Por quê? Porque esse é onde tudo parte, né? No diagnóstico é onde a coisa começa, né? Onde a gente começa a ter o raio-x da organização, onde a gente começa a entender, tá, e aí, que riscos são esses? Tem risco, não tem? Que setor? Qual é o setor mais crítico? Enfim, e é aí que muita gente se perde. E por que muita gente se perde? Porque muita gente acredita que é só simplesmente aplicar um teste qualquer que tem aí no mercado e pronto, tá, ok, resolvido, fiz o meu mapeamento. E aqui que a gente pode incorrer em mais um erro, né? Não ter uma metodologia validada para mapear os riscos psicossociais e utilizar instrumentos que não são aceitos. Eu tenho visto muita gente falando sobre pesquisa de clima, né? Vou utilizar pesquisa de clima. Semana passada eu estava em uma série de reuniões falando justamente sobre isso e esclarecendo. Gente, pesquisa de clima, pensem numa árvore. A pesquisa de clima ela é a copa da árvore. Então a gente olha a copa da árvore e a gente diz assim, uau, essa árvore tá saudável, tá bonita, né? Mas se ela não tiver, né? Se as folhas estiverem meio secas, se tiver algum problema, a gente não tem como dizer qual é o problema da árvore, certo? A gente só tá olhando externamente, a gente tá olhando percepção, certo? Ó, tem pessoas aqui querendo participar, ó, Teca e Fonfon aqui, participando da live. A gente só tem como ter essa percepção, a gente não sabe qual é o problema. Então a pesquisa de clima, ela vai medir o quê? Ela vai medir percepção, satisfação.
Eu posso ter problemas ali na pesquisa de clima? Posso, que faz com que eu tenha que investigar. Agora, quem vai me dizer se lá o meu problema é no caule, o meu problema é na raiz, e qual é o meu problema? Isso é uma pesquisa que, sim, é um inventário que mapeia que riscos são esses, o que é presente no ambiente. Então, eu não posso utilizar uma pesquisa de clima, eu não posso utilizar uma pesquisa que eu peguei na internet, né? Que não tem metodologia validada, que não foi feita, eu não consigo ter uma parametrização dessa pesquisa. Então, eu preciso utilizar, sim. Então, por que eu separei essa etapa do diagnóstico como sendo um ponto importante do checklist para a gente conversar? Porque, além de não dar para você fazer só um teste, você precisa escutar as pessoas. Você precisa entender que, ok, você faz um teste, você tem um cenário. E aí, nesse teste, você vai ter problemas. E você precisa escutar e entender de que ordem é esses problemas. E somente uma escuta qualitativa é que a gente consegue isso. E, obviamente, eu não vou fazer isso com toda a empresa, mas eu vou fazer através de grupo focal, eu vou fazer através de uma entrevista em profundidade. Enfim, eu vou escolher um método qualitativo que mais se adequa à minha organização, ao porte da minha organização, à cultura organizacional, né? Então, eu vou fazer esta relação. Então, esse é um ponto que é importante no diagnóstico da gente entender, né? Que a gente precisa ter. Por quê? Porque sem escuta, a gente está coletando o quê? Um dado. Eu só vou fazer teste. Sem a escuta dos colaboradores na questão da NR1, sem a escuta, eu coleto apenas um dado e eu não gero mudança. Ponto. Isso é importante a gente entender. E para que eu possa criar um plano de ação, acompanhar esse plano de ação alinhado à minha cultura, que realmente vai fazer frente aos riscos mapeados, e que eu vá gerar indicadores e eu vou controlar esse plano de ação e vou ter ações específicas caso o plano de ação não esteja funcionando, eu preciso ter mais do que o dado bruto. Eu preciso ter a escuta. Eu preciso entender como isso se comporta nos diferentes cenários. Eu tenho várias filiais, eu tenho diversos colaboradores. Eu preciso entender nos grupos, aparecer um risco X. Como é isso? Como é que as pessoas entendem isso? Eu preciso entender por quê. Por que eu preciso entender? Porque a minha ação parte disso. Porque senão corre o risco da gente cair no lugar comum. E qual é o lugar comum? A gente sair distribuindo terapia para Deus e todo mundo, né? E terapia, eu não sou contra, gente. Acho que é fantástico, que bom que a gente chegou nesse nível de maturidade dentro das organizações de oferecer terapia. Mas terapia trata a consequência. A terapia está tratando algo que já é um problema dentro da organização, certo? E quando a gente está falando de mitigar os riscos psicossociais, a gente está falando de olhar para a causa. Porque senão a gente cai num círculo vicioso. E quando o auditor for lá na sua empresa olhar, ele vai olhar para isso. Ok, a terapia é importante de ter a terapia, mas só a terapia não resolve, você não elimina o risco com a terapia, certo? A pessoa continua adoecendo. E este, gente, é o grande X da questão. Eliminar o risco psicossocial. Na hipótese de não conseguir eliminar, você tem todo um rol de ações que você precisa executar, né? Que está descrito, inclusive, na normativa, que você precisa fazer. Então, é importante a gente cuidar, porque agora também outra coisa que está se proliferando é canal de denúncia para risco psicossocial, terapia. Isso tudo é importante? Pode fazer parte do seu arsenal de ferramentas? Pode. Mas só isso não é o suficiente, né? E isso tudo trabalha o que, gente? Trabalha consequência, né? Não trabalha a promoção, não trabalha a mitigação, não trabalha a psicoeducação com as pessoas a respeito desses pontos, né? Então, a gente precisa... Então, essa etapa do checklist, quando a gente está falando do diagnóstico,
ela é essencial porque dela deriva todo o resto. Se esta etapa eu faço mal feita, faço de qualquer jeito, eu vou ter problemas em todas as outras. E automaticamente eu vou ter erros, né? Eu vou ter erro de plano de ação, eu vou ter erro de alinhamento de plano de ação com risco psicossocial, eu vou ter erro no alinhamento entre as normativas, no olhar a NR1 e olhar como que aquele risco se conversa com outras questões de outras normativas. E, enfim, é um efeito em cascata, né? Então, eu preciso olhar para esse checklist e olhar para o diagnóstico, me debruçar a partir disso para pensar muito bem os instrumentos. E aí vem um ponto dentro do checklist que é a escolha do instrumento. Então, no momento que eu já fiz toda essa etapa antes, eu preciso entender que existem muitos instrumentos. No próprio e-book do Guia Prático de Adequação à NR1, se eu não me engano, eu acho que eu trago uns 10 instrumentos, 10 a 12 instrumentos diferentes. Você vai utilizar todos? Não. E aí, por isso que eu preciso entender qual é o objetivo, o que eu vou mapear, né? O que eu vou querer ter, entender qual é a cultura, que tipo de indicadores, como é que isso vai conversar com os outros indicadores da organização, para que isso seja diferencial competitivo e não simplesmente gerar papel. Se gerar papel, vai ter problema, né? Então, é importante justamente eu fazer esse papel de olhar justamente, e aí sim eu vou poder escolher quais são os instrumentos que eu vou utilizar. Eu vou utilizar 2 instrumentos para que eu possa ter um cenário maior, né? E para isso eu preciso entender de que instrumentos a gente está falando. Então, não existe um instrumento que vai mapear todos os riscos, isso é importante, e sim vai ser uma escolha. Mas a gente pode, com os instrumentos existentes hoje no mercado, sim fazer uma escolha onde a gente consiga ter uma visão do todo do ambiente de trabalho, né? E conseguir mapear, cobrir, né, os riscos psicossociais utilizando 2 instrumentos, utilizando um instrumento, enfim, dependendo, obviamente, das soluções e do que você está buscando mapear. Então, esse é um outro ponto, né? A escolha. Então, a escolha também preciso olhar para esses instrumentos, preciso entender. Outro ponto, eu preciso saber se esse instrumento tem adequação para o perfil brasileiro. Tem um monte de instrumento por aí, né? Possível. Tá, mas ele tem validação no Brasil? Né? Esse é um outro ponto, né? Esse instrumento tem validação no Brasil, não teve validação no Brasil, já não serve, gente. Então, a gente precisa também ter esse cuidado. Então, viram como é importante, quando a gente tem esse checklist, a gente consegue ter a noção de todas as ações que efetivamente eu preciso fazer para que a minha empresa esteja adequada à NR1, né? Dentro da conformidade, mas mais do que isso, gerando diferencial competitivo. Porque pauta de saúde mental, ela veio para ficar. E essa não é a única mudança que nós vamos ter. Ainda tem uma série de outras mudanças governamentais sendo pensadas e tramitando para a questão da saúde mental. Então, assim, se você não fizer agora um trabalho bem feito, você vai ter muito mais trabalho daqui a alguns meses. Porque tem outras medidas que serão tomadas para frear justamente o nível de adoecimento que nós estamos vivendo no Brasil. Gente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo em nível de depressão, né? 55%, você, RH, publicou algo do gênero que 55% dos líderes estão sofrendo de burnout. Gente, isso é muito significativo, isso é um apagão de talentos. Então, a questão não é eu vou fazer de qualquer jeito. O fazer de qualquer jeito vai te dar trabalho daqui a alguns meses, porque vai vir outras regras, outras necessidades que a sua empresa vai precisar ter dentro dessa pauta de saúde mental e bem-estar. Você vai ter mais trabalho. Então, crie diferencial competitivo, porque esse vai ser um fator de atração de talentos, de retenção dos talentos. Hoje eu estava dando um treinamento à tarde falando justamente sobre bem-estar e resultados, né? A necessidade que a gente precisa aliar dentro das organizações o bem-estar, né? A saúde mental e a entrega de resultados.
E uma das coisas que eu justamente comentei é que uma cultura de alto desempenho não pode ser às custas do bem-estar. Que ninguém consegue entregar resultados sustentáveis se tem exaustão constante, né? Agora, nós precisamos de ambientes que nos desafiam, nós precisamos de desafio, porque os nossos talentos e a nossa potencialidade, ela surge em meio ao desafio, em meio a uma cultura de responsabilização, uma cultura de performance. Mas isso surge em meio a uma cultura de performance que tenha como base, sim, segurança psicológica, né? Onde as pessoas vão poder florescer nos seus talentos, desempenhar muito bem e entregar o seu máximo, entregar eficiência, eficácia, né? Só que não existe resultado sem saúde mental, né? Então, para mim, hoje, saúde mental no mercado corporativo, gente, é inegociável. Não existe um futuro sem saúde mental. E a gente precisa olhar para isso e sermos estratégicos nessa pauta. E não simplesmente fazer papel, né? Produzir papel para deixar na gaveta para quando vir um auditor. Eu tenho dito muito para as empresas que são minhas clientes isso, de que, gente, se você for produzir papel para auditor, você tem uma grande chance de ser surpreendido com alguma multa, certo? Então não faça isso, faça o tema de casa bem feito, se prepare, porque além disso isso é uma tendência de futuro do trabalho. Então se você quer amanhã ter talento batendo na porta, retendo as suas balas de prata aqui dentro, né, para continuar competitivo no mercado de trabalho, para continuar crescendo, para continuar entregando o nível de resultado, o nível de EBITDA, invista em saúde mental, né, das pessoas que estão aqui, porque elas vão entregar, em troca disso, performance também, né? Então, e aí dentro disso, gente, não há como a gente fugir dessa estrutura, né? Não há como a gente fugir de ter um checklist que nos guie pra gente não ficar perdido, né? Então, e eu frisei muito esse ponto do checklist que tá dentro do guia de adequação à NR1, né? Que eu tenho falado aqui pra vocês. Então, que traz o diagnóstico e todas as etapas do diagnóstico que você precisa passar. Traz o planejamento que você precisa fazer. Traz o gerenciamento, o controle e o acompanhamento desse plano de ação. Quais são as etapas? O que você precisa fazer? Além disso, no guia de adequação, você tem as ferramentas. Quais as possíveis ferramentas? De quais riscos a gente está falando? Qual é a relação? E, inclusive, você tem as tendências que impactam o futuro do trabalho. E um dos pontos que eu trago é a questão de ESG e segurança psicológica, para que a gente possa abrir a mente e pensar justamente sobre esses pontos que a gente vai precisar olhar para a consequência, o que está causando risco, como é que eu trato o problema, mas eu vou precisar olhar a causa, né? E eu vou precisar tratar a causa. E a causa é um processo cultural que a gente precisa trabalhar através de segurança psicológica, né? E dentro do guia prático de adequação à NR1, eu explico justamente cada ponto desses para você poder entender como isso funciona. E além disso, você tem o checklist e uma aula explicando, obviamente, cada um desses pontos, certo? Então, eu trouxe aqui um deles, que é justamente o diagnóstico, para a gente começar a falar sobre isso, certo? Gente, seguinte, né? O guia de adequação à NR1 está nas últimas 24 horas, 48 horas no máximo, quarta-feira, termina as vendas do guia prático de adequação à NR1. Então, quem ainda não adquiriu, vai lá no link da bio, né? Aproveita, adquire, porque quem adquirir até amanhã consegue participar da mentoria Tira Dúvidas comigo. Nessa mentoria, uma mentoria em grupo, onde na quinta-feira eu vou estar online para receber todas as dúvidas de todo mundo que comprou e eu vou esclarecer durante 1h30 todas as dúvidas. Carol, passou de 1h30, não esclareci minha dúvida, não tem problema, você vai mandar para o meu WhatsApp. Eu vou devolver para você a dúvida que você tem, certo? Então, só que você só tem até amanhã,
né, para fazer isso. Quem adquirir até dia 8 tem acesso à mentoria. Essa mentoria não fica gravada, isso é super importante. A mentoria ela ocorre na quinta-feira e quem participou, participou, quem não participou não tem acesso, tá? Dentro do guia, você tem o livro explicando efetivamente, uma linguagem super prática, super fluida. Você tem esse checklist que eu comentei com você, explicando detalhadamente cada uma das etapas, o que você deve fazer. E você tem uma aula prática, onde eu peguei os principais pontos e tô chamando atenção, o que você precisa cuidar, por quê, de como fazer, enfim. Então, link na bio, vai lá, acessa e garante a mentoria de Tira Dúvidas, que eu acho que essa é a grande oportunidade de você poder sentar com alguém que é especialista no assunto e falar sobre isso, tirar suas dúvidas e a gente esclarecer, eu te mostrar como que você pode fazer, pegar justamente pela mão, certo? Então vai lá e para quem justamente quer acompanhar, quer ter mais acesso a conteúdo sobre como você pode desenvolver liderança e cultura organizacional através da segurança psicológica, fica o convite para fazer parte do meu grupo VIP, é gratuito, link também tá na bio, e lá toda semana tem conteúdos estratégicos e únicos que não estão aqui no meu Instagram, não estão no LinkedIn, para você desenvolver esse olhar para a segurança psicológica e garantir dentro da organização que você faz parte mais inovação, produtividade e leveza. Certo? Então, vai lá, eu espero vocês. E boa semana, né? Nos vemos semana que vem com mais conteúdo sobre esse assunto, que ainda tem muito pano pra manga. E espero ver vocês lá no Guia Prático de Adequação NR1 e na mentoria que ocorre nesta quinta-feira. Então, corre pro link da bio e adquire, tá bom? Tchau, tchau. Boa semana, gente!